asas lindas! Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo passado a gente conversou sobre as metas e como é importante a gente ter atividades, objetivos, metas de vida pra gente que tá querendo ter tempo livre, pra gente ir encaixando essas metas no nosso tempo livre, para que eles não sejam ocupados com outras atividades que a gente não quer, certo? Lembram disso? Se a gente não tem metas bem definidas, o nosso tempo vai se esvaindo ralo abaixo, não foi isso? E eu falei que a gente ia conversar nesse vídeo sobre um tema que eu acho que é dos mais importantes para a gente ter dentro das nossas metas. É claro que é apenas uma sugestão, mas vocês vão concordar comigo, eu tenho certeza, que essa meta é uma meta que deveria fazer parte de todo mundo, de todas as metas que todo mundo tem, essa tem que estar entre as nossas principais, porque sem ela a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Veja só. E essa meta é a saúde. É isso mesmo, gente. Sem saúde, vocês não concordam comigo? Sem saúde, a gente não consegue realizar nada, nenhum sonho a gente não consegue ir para frente. A nossa saúde é fundamental para que a gente consiga concretizar todas as metas que a gente pretende ter, certo? Então, por que eu quero falar de saúde com vocês e eu tô aqui batendo o martelo que é importante vocês colocarem isso como meta de vida? Porque eu tenho certeza absoluta que vocês não cuidam da saúde de vocês como deveria. Quase todas as donas de casa, é assim, eu vejo no meu consultório, chegam lá e nunca tem tempo para cuidar da própria saúde, estão sempre correndo com tudo, cuidando da saúde de todo mundo, menos da dela. E eu sei que se você tiver filhos, isso ainda se agrava mais ainda. A gente está sempre preocupado com a saúde dos nossos filhos, se eles estão comendo bem, se eles estão crescendo, se eles estão no peso adequado. E a gente também cuida da vida das outras pessoas que estão em volta da gente, nossos pais, se eles estão tomando remédio direito, se eles estão indo no médico, se eles estão com alguma dor. Eu sei que é assim. E aí a gente acaba deixando a gente sempre em segundo plano, a gente vai ficando de lado, a gente vai ficando de lado, e aí a nossa saúde começa a degringolar. Só que agora você está precisando de alguém que cuide da sua... Só que agora você está precisando de alguém para falar da sua saúde. Está precisando de alguém que se preocupe com você. E o meu papel aqui é dizer que é você mesma que precisa cuidar de você. É justamente isso. Não é ninguém que tem que cuidar da sua saúde, é você mesma que tem que parar e realmente cuidar de você antes de cuidar dessa galera toda, tá certo? E por que eu tô falando isso? Ah, porque você tem que ser egoísta? Nada disso. Muito pelo contrário. E você já vai ver. Muito pelo contrário. E você vai ver já já. E antes da gente continuar nessa nossa conversa, nós vamos falar sobre viagem de avião. Não, eu não estou doidinha não. Não mais do que eu já sou normalmente, né? Vocês sabem, né? Todo mundo tem um pouquinho de doidice. Médico, então, vixi. Bom, mas voltando aqui para o nosso avião, a gente vai conversar sobre uma coisa importante que acontece no comecinho da viagem. Quem já andou de avião vai lembrar aqui comigo. Quem nunca andou, eu vou contar uma coisinha. Quando a gente chega no avião, a gente é recebido pelo piloto, pelas aeromoças ou os comissários de bordo. A gente é recebido e eles são super atenciosos logo na porta do avião. Aí a gente entra e as aeromoças, né, ou os comissários, vão orientando a gente para a gente se posicionar nos nossos assentos, nas nossas cadeiras, guardar nossas bagagens de mão, mochila, né, lá no compartimento que fica em cima dos bancos, né, em cima das cadeiras, ou então colocar embaixo dos bancos, e aí todo mundo tem que ficar sentadinho. Aí elas vão dar as orientações, a gente afivela o nosso cinto de segurança, ajeita a poltrona, as mesinhas têm que estar presas, né, as mesinhas de alimentação, e aí elas vão começar
dar uma instrução que é muito, muito, muito importante logo de cara antes da viagem começar. É bem nessa hora que começa aquele friozinho na barriga. Bom, quem viaja muito ou viaja a trabalho, por exemplo, nem liga. Mas eu, por exemplo, sempre me dá aquela borboleta na barriga, aquele friozinho, aquela ansiedadezinha, bem nessa hora quando começam as instruções de segurança, que são instruções muito importantes e que a gente tem que ter elas na cabeça durante toda a viagem. E a gente tem que ter isso na cabeça porque são procedimentos que a gente tem que fazer caso aconteça alguma coisa inesperada durante o voo. Então, uma dessas instruções, elas vão falar, eu vou mostrar para vocês, é sobre uma questão de despressurização. Vocês sabem o que é isso? É assim, ó, vou explicar. Quando o avião vai subindo, ele chega numa altitude tão alta que o ar lá em cima, né, lá no alto, nas alturas, é um ar rarefeito. O que é ar rarefeito? É uma quantidade de ar, né, uma pressão de ar menor do que a gente tem aqui na Terra. Então, se você tem é como se tivesse menos ar lá em cima. Então, se você tem menos ar, naturalmente você vai ter menos oxigênio. E aí a gente não ia conseguir respirar. Então, conforme o avião vai subindo, vai sendo injetado o ar dentro da cabine, dentro do avião, né? Vai sendo injetado o ar para que quando ele chegue lá em cima, você tenha uma quantidade de ar, né, sob pressão, que é a pressurização, que a gente consiga respirar normalmente, certo? Mas, como eu ia dizendo, as aeromoças vão passar várias instruções. Senhoras e senhores, solicitamos a gentileza de desligarem os seus aparelhos celulares e mantenham-os desligados durante o voo, por exemplo. Aí elas vão dar várias outras instruções. Vão falar para a gente manter os cintos afivelados, para a poltrona ficar na posição vertical, para a gente verificar se a nossa mesinha está presa e várias outras coisinhas até chegar na parte da despressurização, que é aquilo que eu falei. A pressão, de repente, lá dentro, que deveria estar uma pressão, né, maior do que estaria naquele ambiente do ar rarefeito lá em cima, pode acontecer dessa pressão cair e isso chama-se despressurização. E aí tem uma instrução específica para falar dessa parte da despressurização. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente do compartimento acima dos assentos. Puxe uma das máscaras para liberar o fluxo de oxigênio. Coloque sobre boca e nariz e acerte o elástico atrás de sua cabeça. Respire normalmente. Auxiliem crianças ou pessoas com dificuldade somente após terem fixado a sua. Prestem atenção. Essa é uma das orientações mais importantes dentro dessas de segurança que as aeromoças vão passar. Ou seja, você só deve ajudar as crianças e as pessoas com dificuldades só após você ter colocado a sua máscara. E sabe por quê? Isso é porque você é egoísta? Não, claro que não. Isso é uma instrução importante porque é só depois de você colocar a sua máscara que você vai ter tranquilidade para ajudar as pessoas que estão do seu lado. Porque se você tentar ajudar, por exemplo, os seus filhos que estão ali do seu lado, ou uma pessoa com uma dificuldade, uma pessoa idosa, por exemplo, e deixar para colocar a sua máscara depois, o que pode acontecer é que nesse momento, que normalmente isso acontece entre 20, 30, 50 segundos, nesse momento que você ajudou a outra pessoa, passou o tempo e você não conseguiu colocar a sua máscara. E você pode simplesmente desmaiar. E aí as pessoas que estão ali do seu lado e que dependem muitas vezes de você, dos seus cuidados, etc., não vão saber nem o que fazer. Se você tiver uma criança pequena, por exemplo, ela não vai conseguir colocar a máscara em você. Então, por isso que vem essa orientação de segurança. Primeiro, você deve se preservar, colocar a máscara para, com tranquilidade, respirando normalmente, você poder ajudar, então, as pessoas que estão ali do seu lado. Gente, por que eu estou falando tudo isso para vocês? Não é nada de deixar vocês com medo de andar de avião, não. Muito pelo contrário. Eu amo andar de avião. E, na verdade, esse é um evento incomum, mas é uma coisa que pode acontecer e a gente tem que estar seguros na hora de fazer os procedimentos necessários, certo?
Mas eu tô falando tudo isso para vocês, por quê? Para mostrar para vocês como é importante a nossa preservação, a gente estar bem para poder ajudar as pessoas que estão ali do lado, para mostrar para vocês que as pessoas que estão do lado da gente, elas dependem da gente, dependem da nossa integridade, nós somos responsáveis pelas pessoas que a gente cuida. Então a gente tem que ter muito certo isso na cabeça, que a gente tem uma força, muitas vezes a gente é o centro, né? A força, o centro, o equilíbrio dentro da nossa família. Então, gente, esse é o ponto que eu queria chegar. Para a gente poder cuidar das pessoas que estão em volta da gente, a gente precisa estar bem. A gente precisa estar bem. Se a gente não estiver bem, muito provavelmente as pessoas em volta da gente também não vão estar bem. Então, isso que a gente tem que ter na nossa cabeça. E eu tenho certeza que muitas de vocês sentiram um certo medo de ficar doente ou até de morrer quando se tornaram mães. Sabe que isso aconteceu comigo e, na verdade, desde que eu fiquei mãe, desde que eu me tornei mãe, e até hoje eu sinto isso, um medo de ficar doente e de morrer. Isso, na verdade, é um instinto que a gente tem, né? Um instinto de autopreservação e de preservação da nossa prole, de preservação de quem depende de nós. E a gente tem que seguir esse instinto, a gente tem que seguir essas coisinhas, sabe, que martelam ali na cabeça da gente, que são coisas importantes para a gente manter o equilíbrio da nossa família. Então a gente tem que realmente se cuidar e pensar que essas pessoas dependem de nós. Você já pensou se você, por exemplo, precisa de uma internação ou precisa de uma cirurgia com uma recuperação longa, por exemplo? Ou mesmo se você fica acamada em casa, você já imaginou como vai ficar a sua casa de perna para o ar? Eu sei como que é. Limpeza, a rotina das crianças, o horário delas, fazer comida, tudo isso vai ficar super complicado. A gente não gosta nem de pensar se isso acontece aqui em casa. E é bem diferente se é uma outra pessoa da família que adoece, que fica doente. Porque se uma outra pessoa fica doente, a gente mesmo assim consegue dar conta de cuidar dessa pessoa, cuidar de toda a rotina da casa, a gente tira energia não sei da onde, mas a gente dá conta de tudo. E se fosse dentro de uma empresa, a gente ia usar um outro ditado, que é assim: o olho do dono engorda o gado. Claro, porque se é o dono que é a alma do negócio, é ele que controla, é ele que cuida de tudo, é ele que está ali para observar, para ver se está tudo em ordem, tá certo? Então, a gente é como a empresária dentro da nossa casa. Então, sim, a nossa casa precisa da gente e precisa que a gente esteja bem para manter tudo em ordem. Bom, meninas, eu espero que vocês tenham entendido a importância de vocês não se abandonarem, a importância de vocês cuidarem de vocês mesmas. E espero que vocês coloquem a saúde de vocês como uma das metas, à medida que a gente vai conseguindo tempo livre, o que vocês vão aprender aqui comigo, tá certo? Bom, agora vem a parte esperada da aula de hoje, que é as dicas, que são as dicas para vocês cuidarem da saúde de vocês, para aplicarem já essas 5 dicas, mesmo que vocês não tenham muito tempo ainda na agenda, o que a gente vai conseguindo aos poucos aqui ao longo dessa nossa jornada. Olha, meninas, sem essa de que você não gosta de beber água, que você esquece, que é muito difícil esse hábito, que você não vê graça na água, eu escuto tudo isso no consultório. E eu vou dizer uma coisa para vocês: beber água é igual remédio, tem que tomar e ponto final. Se você acha que é difícil você beber 2 litros de água por dia, então tem alguns macetezinhos que a gente vai fazer para que você consiga atingir essa meta, e ela é fundamental. O primeiro macetezinho é o seguinte: você tem que andar com a garrafa, já com os 2 litros de água, ou 2 garrafinhas de 1 litro de água, e ela já vai ser uma medida para você saber se você tomou ou não tomou a quantidade certa de água. E aí você vai ficar andando com ela para todos os lados.
Outro macete é você deixar garrafas de água ou mesmo moringa, aliás eu adoro a água da moringa, espalhados pela casa. Em vários ambientes você ter lá a garrafinha de água e cada vez que você entra num ambiente você bebe um pouquinho de água aqui, um pouquinho de água ali. E eu gosto mais da ideia de você ter uma garrafa já com a medida certa, porque assim você tem uma noção diária de quantos litros você está tomando por dia. É mais fácil, sabe, de você controlar. E a outra coisa é que, a partir do momento que você começa a tomar, você vai ver que o seu organismo passa a sentir falta dessa água. Então muita gente fala, mas doutora, não fala assim pra mim, não sinto sede. Mas depois do tempo, quando você começa a tomar água, você vai ver que você não consegue mais ficar sem. Você adquire aquele hábito e ficar sem tomar água passa a ser realmente, aí sim, um sacrilégio. E sei que você vai me falar, mas eu tenho filtro de água, eu vou até o filtro e bebo água. Nada disso. Porque na correria do dia a dia, certeza que você vai esquecer, que você não vai querer sair de um lugar para o outro para ir lá beber água. Então, a partir de agora, sua garrafa de água tem que ser sua melhor amiga. Vamos comer alimentos saudáveis e deixar as beliscadas de lado. Bom, não venha me dizer que você não sabe o que são alimentos saudáveis. Todo mundo sabe. Na verdade, todos os seres vivos sabem exatamente o que devem e o que não devem comer. Eu faço esse teste no consultório e é impressionante. Todas acertam, sabem dizer quais são os alimentos que são bons e quais os alimentos que são as porcarias, tá certo? Todo mundo sabe, mas a gente prefere se enganar. Prefere comer aquelas coisinhas deliciosas e viciantes, mas que acabam fazendo mal para a saúde da gente e a gente vai deixando ali de lado as coisas que a gente sabe que são nutritivas, que são saudáveis, que vão fazer bem para a gente, mas que no primeiro momento parecem não ser tão gostosas assim. E eu vou te dizer que, assim como a água, comer os alimentos saudáveis, ou seja, as verduras, os legumes, as frutas, os grãos, raízes, flores, carne, comer os alimentos saudáveis é como um hábito. Depois que você acostuma a comer isso, você não consegue mais ficar sem, porque você começa a se sentir bem comendo mais esses alimentos e deixando as porcarias de lado, tá certo? Você se habitua com isso e a partir daí você tem um novo hábito e você não consegue mais mudar. Você come alguma coisa que não é tão boa assim, você acaba muitas vezes até se sentindo mal. Então, faça como remédio. Se eu sei que isso faz bem para minha saúde, simplesmente coloque no prato e coma, e ponto final. E aproveite e dá o exemplo para a criançada. Mostra que você é capaz de mudar um hábito e de comer de uma maneira saudável e estimule que também os seus filhos façam a mesma coisa. E eu sei que na correria, muitas vezes a gente prefere tomar um leite, comer um lanchinho, comer um pão, um pedaço de bolo. Mas aqui nas redes sociais mesmo e na internet de uma maneira geral, existem já muitas pessoas mostrando que é fácil você fazer uma comida saudável, que existem maneiras de você agilizar no preparo dos alimentos saudáveis e sempre ter uma comida mais nutritiva, prontinha, rápida, fácil de você acessar. Então não tem desculpa, não é por falta de tempo que você não vai comer da maneira correta, tá certo? E aí você deixa para comer as porcariazinhas, as gulodices, em pequenas porções, no final de semana. Não é que você não precisa, não pode comer nada. Muito pelo contrário, eu sou daquela, né, do pensamento de que a gente tem que comer de tudo. Até umas porcariazinhas de vez em quando não tem problema. Então, mas deixa para fazer isso no final de semana, em pequenas porções. Mas se você manter esse hábito de comer saudável, isso vai fazer uma grande diferença na vida de vocês. Agora, é claro, essa dica é uma dica para quem não tem grandes problemas de saúde, que não está precisando de uma ajuda de um profissional. Se você é uma pessoa que já tem um problema de saúde, que você precisa de uma ajuda, só essa dica aqui não basta. Você deve realmente procurar uma consulta médica, uma nutricionista, alguém que vá te auxiliar de uma maneira mais profissional, certo? Por falar em ajuda,
você tem que todo ano ir fazer o seu check-up, a sua consulta de rotina, aquela consulta que a gente está habituado a fazer para os exames preventivos, para a gente ver se a nossa saúde está em ordem, que deve ser feita anualmente. E não tem que esperar ter tempo para isso, certo? Nada disso. Você, minha querida dona de casa, vai lá, marca a consulta com o seu ginecologista e vai. Simplesmente assim. Não precisa ter tempo para isso. Os exames de rotina, eles são fundamentais para a gente prevenir ou para fazer o diagnóstico, né, para descobrir as doenças no momento precoce, quando é muito, muito mais simples fazer o tratamento. Então, não deixe para depois, marque sua consulta. Se você tiver um tempinho, mínimo que seja, uns 30 minutinhos, gaste não, invista esses 30 minutinhos também na sua atividade física, nos seus exercícios, isso é bem importante. E tem muita coisa que você pode fazer de casa mesmo, hoje a gente tem também pessoas orientando pela internet, exercícios desde dança até crossfit, tem gente ensinando a fazer. E acho que você tem que escolher alguma coisa que você goste, porque quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, é mais fácil a gente ir adiante. Sabe que outro dia eu recebi um meme muito engraçado sobre mãe fazendo exercício. Saca só essa mãe. Mãe! 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 Gente, aqui em casa com 3 eu vou ficar saradona, imagina só. Bom, então vamos mexer esse esqueleto. Não é à toa que a gente nasceu cheio de articulações. O ser humano é feito realmente para se movimentar, para agir, para produzir calor. Então vamos mexer esse esqueleto, porque o que esfria atrofia. Se liga! Descanse, durma, ria e faça pequenas pausas durante o dia. Bom, eu não vou entrar muito a fundo nesse assunto aqui nesse vídeo, porque isso eu vou falar com vocês mais profundamente no próximo vídeo, onde eu vou trazer para vocês uma ferramenta de pausas programadas muito bacana e muito usada por quem trabalha com sistemas de produtividade. Vocês vão ver e é bem legal. Mas agora eu já quero falar para vocês que a gente não é máquina, né? E na verdade até as máquinas precisam de um descanso, precisam de um período de reparação, tá certo? Então eu quero falar isso aqui para vocês já hoje, né? Que os períodos de descanso, o período de sono, ele é fundamental para que a gente consiga se recuperar dessa parte de envelhecimento que a gente tem durante o dia. Então é isso mesmo, durante o dia, quando a gente acorda, a gente oxida, a gente fala, né, em medicina, a gente já envelhece, a gente começa o nosso processo de desgaste. E é à noite, na hora que a gente dorme, na hora que a gente descansa, que um pouquinho desse processo de desgaste é recuperado. Então, quando a gente dorme pouco, a gente envelhece mais rápido. E isso é fácil da gente perceber no dia a dia. Você já viu quando você dorme muito pouco, que você acorda, né, que você dormiu poucas horas, a hora que você acorda, você olha no espelho, o seu olho está super vermelho, e às vezes você fica até o dia inteiro com aquele olho super vermelho, porque o olho da gente se desgasta durante o dia e é durante a noite, a hora que a gente fecha, né, a pálpebra, que existe a recuperação desse desgaste ocular. Então, quando isso não acontece, o olho da gente fica vermelho, é como se ficasse machucado, sabe? Ele não se recuperou. Então, lembrem sempre, quando a gente dorme pouco, a gente envelhece mais rápido. Ah, gente, eu lembrei de uma coisa que eu quero falar para vocês, que é uma coisa que eu vejo bastante no consultório, né? As mulheres que estão desgastadas, que estão cansadas e que passam muitas horas, às vezes, sem dormir, ou estão dormindo muito pouco no dia a dia, né? Então, tem 2 coisinhas que a gente consegue perceber muito bem. Uma delas é que o nosso ciclo menstrual encurta. Quer dizer, se você menstrua, digamos, a cada 30 dias,
Você passa, às vezes, menstruar a cada 20, 24 dias. Então, muitas pacientes, às vezes, vêm no consultório falando, ai, doutora, eu estou menstruando muitas vezes. Nem deu um mês ainda, já estou menstruada de novo. E aí eu sempre pergunto, você está dormindo pouco nos últimos meses? E às vezes é isso, é porque é como se você adiantasse a sua vida, né? Em vez de você descansar naquele período, né? O seu metabolismo abaixar, você descansar, isso não acontece, então é como se você estivesse vivendo mais em menos tempo. Isso é uma coisa que nas mulheres é bem frequente, você observar modificações no ciclo menstrual por conta do seu desgaste físico. E a outra coisa que acontece, as mulheres que se depilam aí, que são mais peludinhas e se depilam, percebe que dormindo pouco, os pelos crescem mais rápido, pelo mesmo motivo. Seu metabolismo não cai, né, não desce, e você está vivendo mais rapidamente, digamos assim. Então, todo o seu sistema, toda a sua fisiologia está funcionando numa velocidade muito maior do que deveria, e os seus pelos também vão crescer muito mais rápido do que deveria, tá certo? Então, lembre, quem dorme pouco, envelhece mais rápido. Bom, aqui eu deixo vocês para refletirem sobre essas dicas e já aplicarem, porque são dicas muito simples e que a gente consegue colocar já no dia a dia da gente. E o mais legal disso tudo é que você vai percebendo que com um pouquinho de tempo você já consegue dedicar esse um pouquinho de tempo que você ganhou no dia a dia, você já consegue aplicar em autocuidado, em cuidado consigo mesma, você já consegue se valorizar um pouco mais, e isso vai aumentar a sua autoestima, isso vai aumentar a sua energia para seguir adiante nessa busca pelo tempo para você cuidar de si mesma. Vocês vão ver que isso faz uma diferença enorme na qualidade de vida, na qualidade da saúde de vocês. E é por isso que eu acho que essa tem que ser uma meta fundamental, a base realmente para a gente seguir adiante. A meta de saúde deve estar entre as metas que você prioriza para você colocar dentro desse espacinho de tempo que vai sobrando aí na vida de vocês, tá certo? Confiem e eu confio em vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo.